Qual é a sua maior riqueza? Você já parou para fazer essa reflexão? Se as pessoas identificassem a sua verdadeira riqueza, teriam um ponto de apoio, porque a riqueza fornece ao ser humano uma sustentação. A riqueza material, dentro da sua medida, porque dispor de alguns recursos materiais, de certa forma, nos fornece um equilíbrio, uma tranquilidade, uma certeza em algumas questões, em alguns pontos da vida. Mas a riqueza material não é a maior das riquezas. Se ela surgir e existir na vida de alguém de forma equilibrada, ótimo, excelente. Mas a riqueza material sem a riqueza espiritual se torna autodestrutiva. Porque a humanidade, ao longo da história, adentrou por tantos caminhos errados, equivocados, guerras, conflitos, o desmoronamento de povos, de modelos civilizacionais, o corrompimento das religiões, da política, da economia, dos comportamentos, porque tudo foi tão degradado ao longo dos milhares de anos da história da humanidade. Porque os seres humanos, em sua maior parte, valorizaram apenas a riqueza material. E quando apenas ela é priorizada, é utilizada de forma errada e equivocada e gera a autodestruição, porque onde apenas a riqueza material existe e conta, surgem guerras, conflitos, disputas de poder, a escravidão, o domínio, a influência, a manipulação, a enganação. Desde milhares de anos já vem sendo assim, Por exemplo, no tempo de Cristo, prestemos atenção, os sacerdotes judeus manipularam o povo judeu para que Cristo pudesse ser preso, julgado, torturado e morto na cruz. Mas antes de Cristo já era assim, e hoje é ainda pior, na era da comunicação em massa, dos grupos bilionários pelo mundo afora, onde existe apenas a valorização da riqueza material, que tem o seu valor, sim, em certa medida, mas a maior riqueza na vida de alguém é a espiritualidade. Porque sem a espiritualidade, as demais coisas são usadas e utilizadas de forma errada e abusiva. Por que existem tantos abusos no mundo atual, na sociedade atual? Porque falta a espiritualidade. Existem as religiões mercantilistas, existe a espiritualidade bagaceira e mercadológica, mas tudo isso está muito longe das reais e verdadeiras necessidades da vida. Tudo isso está muito longe da verdadeira riqueza espiritual, que vai despertando ao longo da vida, onde o ser humano se abre de forma correta para a espiritualidade. Então, a espiritualidade é, sem dúvida alguma, a maior riqueza na vida de alguém e permite, inclusive, e até fazer um uso correto da riqueza material. A riqueza material só faz um sentido se existir a riqueza espiritual. E esta é a maior riqueza na vida de alguém. Mas é esta riqueza espiritual que as pessoas buscam? Não. Em sua maioria, não. Priorizam apenas a carreira profissional, o status, as aparências, a pose e a postura diante dos demais, em busca do brilho, da encenação, da projeção, do sucesso. Então esse é o problema quando a riqueza espiritual não é priorizada, não é valorizada e não é colocada em prática, porque as pessoas não dispõem de um direcionamento, de uma orientação,
Tudo acaba sendo feito de forma errada e pior, tudo é usado de forma errada, utilizado de forma errada. Hoje, mais do que nunca, vivemos na era em que as pessoas fazem um uso errado de quase tudo, do dinheiro, do poder, da vida econômica, das religiões, dos comportamentos, dos relacionamentos, da vida profissional, da vida familiar. Praticamente tudo é usado de forma errada, porque as pessoas não dispõem hoje da riqueza espiritual, que é a verdadeira riqueza. E que, por sua vez, a riqueza espiritual é a administradora das demais riquezas. A riqueza espiritual é a gestora das demais riquezas. A riqueza econômica, ou a riqueza no sentido de poder político, poder espiritual ou religioso, que hoje é uma deturpação porque falta a riqueza espiritual ali, como gestora, como orientadora, como administradora. O que as religiões hoje querem é grana, poder, influência e domínio. A espiritualidade mercadológica e bagaceira, a mesma coisa, com os seus gurus de plantão que querem apenas enriquecer, tem apenas a riqueza material e um pouco de riqueza do cabeção, mas isso, por sua vez, não tem nada a ver com a riqueza espiritual. Então esta é a situação da história da humanidade. E por isso a pergunta do vídeo de hoje é: qual é a sua maior riqueza? Onde você coloca o seu coração? Onde você coloca o seu coração? Porque Cristo já falava disso há 2000 anos. Onde está a riqueza do ser humano, ali está o seu coração. E onde está o coração do ser humano, também está a sua riqueza, querendo ou não. Aquele que ama o dinheiro acima de tudo, coloca o seu coração no dinheiro. Aquele que ama o poder acima de tudo, coloca o seu coração no poder. Aquele que ama, o sexo, as drogas, coloca o amor aqui entre aspas, a encenação, a enganação, a manipulação. Quem ama essas coisas, amor no falso sentido, coloca o seu coração nisso e se perde. O coração da pessoa precisa, em primeiro lugar, estar voltado para Deus. É o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, não colocar outros deuses ao seu lado. Quando você ama a riqueza material, o ser humano a coloca ao lado de Deus. E a riqueza material não pode ser amada. A riqueza material precisa ser usada. A riqueza material, repito, não deve ser amada, mas ela precisa ser usada corretamente, e somente pode ser utilizada corretamente por quem cultiva e alcança a riqueza espiritual, que é a grande gestora e administradora de todas as coisas que se possa fazer aqui na vida terrena. Então é preciso se voltar sinceramente, de pureza de coração, com pureza de coração, para a riqueza espiritual, amando a Deus acima de todas as coisas. Quem ama a Deus acima de todas as coisas consegue assim valorizar, identificar e cultivar a sua riqueza espiritual. Porque amar a Deus acima de todas as coisas é voltar o seu coração para o Criador e não para as coisas. As coisas devem ser usadas e não amadas. Devemos amar ao Criador acima de tudo. Depois devemos ter um amor ao próximo, não no sentido de possessão, de domínio, de influência, mas no sentido de quem oferece do fundo do seu coração palavras orientadoras e conselhos ao semelhante, para que ele também se liberte das ilusões, das mentiras, das enganações e das auto-enganações do cabeção. É nesse sentido
que o ser humano precisa cultivar o amor espiritual, a riqueza espiritual, usando as coisas, mas não amando-as, mas amando a Deus acima de tudo, buscando a riqueza espiritual, porque somente isso é que permite fazer um uso correto das coisas. E quantos seres humanos amam mais as coisas do que a Deus? Abdrushim, explicando os 10 mandamentos, falando deste primeiro mandamento, coloca vários exemplos. Daquele que ama mais uma mulher, que ama mais um filho, que ama mais os negócios acima de tudo, inclusive de Deus. A mulher, o filho devem ser amados, os negócios devem ser bem administrados, mas não se pode ter uma paixão cega por pessoas. É preciso amar os seres humanos como seres humanos, como pessoas que estão aqui conosco. Mas o maior e mais elevado amor precisa estar voltado a Deus, porque quando o ser humano volta esse amor para Deus e recebe as irradiações, as energias espirituais, daí sim o indivíduo pode se tornar um bom pai, um bom marido, um bom administrador dos seus negócios, tratando bem a esposa, educando o filho, preparando-o para a vida, cuidando dos negócios de forma positiva, sem vaidade, sem ganância, sem possessão, sem apegos materiais, no sentido de passar por cima dos semelhantes para fazer o seu negócio crescer sempre mais e mais e mais, sem limites, num falso amor, num amor possessivo, doentio e decadente. Então, a riqueza espiritual é a maior riqueza na vida de alguém. A pergunta do vídeo de hoje: qual a sua maior riqueza? Precisa ser a riqueza espiritual, precisa ser a busca pelo desenvolvimento espiritual. Quem ama isso do fundo do seu coração, voltando-se para Deus, se abre para as orientações da vida. Porque Deus atua na vida através das suas leis espirituais. É a lei da reciprocidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. Quem se harmoniza com essas leis, se harmoniza com a vontade de Deus e coloca em primeiro lugar o amor a Deus, e a riqueza espiritual, fazendo depois um uso adequado e equilibrado da riqueza material, usando-a, mas não a amando de forma possessiva, gananciosa, vaidosa e arrogante. Então isso é a essência para fazer um bom uso da riqueza material, colocando a riqueza espiritual acima da riqueza material, utilizando a riqueza espiritual como a direcionadora, a orientadora, a administradora, a gestora. Onde a riqueza espiritual se torna a gestora na vida de alguém, o indivíduo consegue fazer um uso correto das coisas, sem se apegar a elas, apenas a utilizando para o seu bem-estar e dos seus semelhantes, sem egoísmo, sem vaidade, sem arrogância e sem prepotência, porque o que conta, acima de tudo, é Deus e a riqueza espiritual. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!